Quem já conhece o canal, já me conhece, sabe que eu coloco muita ênfase sobre a leitura da Palavra de Deus, que é diferente do estudo da Palavra de Deus. A importância da leitura diária, simples leitura, deixando as palavras entrar, lendo calmamente a Palavra de Deus, é fundamental. A razão disto, nós achamos em Isaías 55, que diz assim, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e a prosperará naquilo para que a designei. Eu creio na importância, antes mesmo de estudar a Bíblia, é de ler a Bíblia. E hoje eu quero lhe mostrar como eu leio a Bíblia. Eu faço uma leitura diária de 10 capítulos da Bíblia. Eu creio que todo pastor deve ler a Bíblia diariamente. Eu conheço pastores que nunca leram a Bíblia de ponta a ponta, que é uma coisa absurda, porque, afinal de contas, nós somos homens, em primeiro lugar, da Palavra de Deus. Muitos querem entender psicologia, economia, sociologia, cultura, mas o pastor que não conhece a Bíblia não é apto para o ministério. Ele não pode trazer alimento para o povo de Deus, muito menos para sua própria alma. Então, todo pastor tem a absoluta obrigação de conhecer a Palavra de Deus, de viver mergulhado na Palavra de Deus, da Bíblia fazer parte do seu modo de pensar. E a única maneira da Bíblia fazer parte do seu modo de pensar é você ler a Bíblia, ler muito. Eu leio 10 capítulos da Bíblia por dia. Leva entre 40 a 75 minutos fazer isso. Você diz, não tenho tempo para ler a Bíblia assim. Sim, mas você tem 2 horas para assistir videozinhos no Instagram ou no YouTube. Nós temos tempo para tudo que nós desejamos ver, ler ou ouvir. Basta você priorizar. E o pastor que não prioriza a Bíblia, a leitura da Palavra de Deus, não merece o ministério, já não merece trabalhar na obra de Deus. Sinceramente, não tem desculpa para não ler a Palavra de Deus. Eu sigo o sistema do professor Horner, que é um professor na igreja do John MacArthur Jr. na Califórnia. Há muitos anos ele desenvolveu este modo de ler a Bíblia. É uma maneira parruda, que começa com... E eu coloquei minha própria ordem, nem me lembro da ordem que eu aprendi. Eu acho que ele começa com Salmos, mas deixa eu explicar o sistema. Você lê 10 partes da Bíblia por dia, sendo que eu começo com os Evangelhos. Eu leio um capítulo dos Evangelhos. Começo em Mateus e vou até o fim de João. Quando termino João, volto ao primeiro capítulo de Mateus. É como se fosse um loop, né? Começa em Mateus, um por dia, depois Marcos, depois Lucas, depois João, e volto para Mateus. Todo dia, independente do que eu leio no resto, eu leio um capítulo dos Evangelhos. A segunda coisa que leio é um capítulo do livro de Atos. Sim, eu leio... Atos tem 28 capítulos, quer dizer que a cada 28 dias eu leio o livro de Atos. De Atos, eu vou para o livro dos Salmos e eu leio um salmo por dia. Nem que seja Salmo de 119, sim. Às vezes eu divido, eu confesso, às vezes eu divido, eu leio um terço do Salmo, porque Salmo 119 é bem comprido. Então, às vezes eu leio um terço,
Mas eu uso marcadores de Bíblia. Eu tenho 10 marcadores. Alguns usam, você pode fazer marcador de papel. Eu fiz um marcador especial até para minha esposa. Pintei, fiz uma coisa, usei tela de pintor, fiz uma coisa especial. Mas você pode também usar pequenos marcadores, adesivos, né? E que é fácil encontrar, pode encontrar no Mercado Livre, enfim. Dos Salmos eu vou para um dos livros de sapiência, ou seja, de sabedoria. Quais são os livros de sabedoria? São Jó, Eclesiastes e Cânticos. Leio um desses capítulos. Quando eu termino no fim de Cânticos, volto para o início de Jó. Depois dos livros sapientes, embora também seja um livro de sapiência, eu leio um provérbio, capítulo do livro de Provérbios. Então, a cada dia eu leio. Quando eu termino, eu volto, então leio um capítulo do Pentateuco, um dos primeiros livros os primeiros 5 livros da Bíblia é o Pentateuco. Então começo em Gênesis e leio um capítulo por dia até chegar ao fim de Deuteronômio. Do Pentateuco eu leio um capítulo dos livros históricos do Velho Testamento, começando em Josué e terminando em Esther. Então, um capítulo por dia. Depois de ler um capítulo dos livros históricos, eu leio um capítulo dos livros proféticos, ou seja, começando em Isaías e terminando em Malaquias. Independente do que seja, eu vou Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e por aí vai, até chegar ao fim de Malaquias. Depois de Malaquias, aliás, depois de um livro profético, eu leio uma das epístolas, o capítulo de uma das epístolas paulinas principais, né? Começando em Romanos, leio até Colossenses e depois pulo para Hebreus. Embora Hebreus, na minha estimativa, não é uma carta paulina, creio que o autor, pessoalmente, tenha sido o Apolo, por várias razões que posso discutir uma outra hora. Eu leio uma das epístolas paulinas, né? Romanos até Colossenses, pulo para Hebreus, termino Hebreus, volto ao início de Romanos, um capítulo por dia. E eu termino lendo um capítulo das epístolas católicas e pastorais, ou seja, começo em Tessalonicenses, leio até Tito, né, que é logo antes de Hebreus, pulo Hebreus e começo em Tiago e leio até o fim de Apocalipse. Apocalipse não é uma epístola, claro, mas ele faz parte desta última leitura. Quando eu termino o livro de Apocalipse, eu volto ao início de Tessalonicenses. Com isto, eu estou lendo todas as partes da Bíblia em velocidades diferentes. Aí vai misturando, vai mesclando esses livros. Você vai pegando. É como se você estivesse vendo pedaços de um vitral. Aos pouquinhos, quanto mais você lê, quanto mais isto mistura na sua cabeça, mais você começa a entender não só o DNA da Bíblia, como você começa a fazer com que esse DNA faça parte da sua maneira de pensar. É como um vitral, daqui a pouco você começa a ver como um todo. Isto muda seu modo de pensar, isso muda seu modo de entender a Deus, entender a palavra de Deus. Há capítulos que são um pouquinho mais complicados, há capítulos que têm longas listas, vou confessar. Chego, por exemplo, ao fim de Ezequiel e tem lá a descrição de sala após sala, corredores, a espessura de paredes do templo. Isso eu leio assim meio por alto. Genealogias, eu não leio palavra por palavra. Genealogias eu tendo a ler um pouquinho assim, por alto, às vezes. E tem livro, assim, por exemplo, quando eu chego ao fim de Atos, eu conheço, obviamente, lendo o livro de Atos mês após mês, após mês, após mês, eu faço isso há anos. Chego àquela última parte, onde Paulo está sendo levado a caminho de Roma, aqueles últimos 4 capítulos,
não trazem muita novidade ou revelação, uma vez que você conhece a história, né? Então, tem certas partes da Bíblia que você já lê as leis levíticas, não é? Ou a descrição dos sacrifícios. Depois de ler algumas vezes, você começa a ler por cima. Mas o que importa é que as palavras sejam vistas e lidas. Agora, quando você lê bastante assim, às vezes você lê e sua cabeça está andando. E quando eu me pego pensando em outras coisas, eu tenho paciência para voltar ao início do capítulo e começar a ler de novo. Eu já fiz isso 3, 4 vezes com o mesmo capítulo, às vezes um salmo, porque importa que você leia a Bíblia intencionalmente, né, deliberadamente, deixando que as palavras entrem pela sua mente e aí vão fazendo parte da sua alma. O fundamento de tudo isso é que a palavra de Deus é viva e eficaz, não é uma leitura qualquer. É uma leitura cujas palavras têm poder, é uma espada, é uma lâmpada, é uma luz, é um alimento. Moisés disse ao povo de Israel nas planícies de Moabe, quando ele leu a lei, ele disse, essa não é uma palavra qualquer, isto é a sua vida. Para você que é pastor, creio que seja de grande importância você ter um regimento de leitura bíblica robusta e diária. Para você que quer servir melhor a Deus, também recomendo. Mas você terá que optar por diminuir o seu tempo online, seu tempo no Instagram, seu tempo no YouTube e dedicar-se à palavra de Deus. É assim que eu leio a Bíblia. Eu recomendo que você considere isso, tente fazer isso por 30 dias. Se você conseguir fazer isso por 30 dias, eu prometo que você nunca mais voltará a ler a Bíblia ou deixar de ler a Bíblia. Deixa eu agora então, antes de terminar, lembrar aquele refrão que tem sido sempre o meu fechamento. A cada dia, cada um de nós que cremos em Jesus Cristo tem Deus para glorificar, Jesus para imitar, salvação para desenvolver com temor e tremor, o corpo para glorificar a Deus, pecados para confessar, virtudes para adquirir, o inferno para evitar e o céu para alcançar, eternidade para não perder de vista, tempo para remir, vizinhos para servir, o mundo para desfrutar, a criação para cuidar, ofensas para pacientemente suportar, bondades para voluntariamente praticar, justiça para almejar, tentações para vencer, e a morte para possivelmente sofrer. E em tudo isso, o amor de Deus para nos sustentar. Até a próxima. A paz.